Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Demo Master e hoje estou aqui novamente para trazer mais um vídeo da nossa série de Comprando Mangá e um Anime de Evangelho. Mas antes eu quero esclarecer umas coisinhas. No último vídeo eu falei que se tivesse 50 likes eu iria fazer a parte 2. Não chegou a 50 likes, porém 29 likes é um número aceitável. Acho que 50 foi demais pro tamanho do canal e pela qualidade dos meus vídeos também, né? Mas acho que 29 tá bom. E também queria agradecer a todos que comentaram e deram seus feedbacks no último vídeo, agradecer aqueles que assistiram, mesmo que não deram like, mas a visualização de vocês é importante para mim também. E neste vídeo abordarei o capítulo 2 do mangá, né, que eu baixei, que no anime vai do episódio 4 até o 8. Algumas páginas do mangá estarão diferentes. Por quê? Eu parei de usar aquela ferramenta de captura, porque eu tinha que desenhar o retângulo para pegar as imagens e isso demorava. O que eu fiz foi tirar o print da janela inteira, usando o atalho do Windows, né? Mas vocês vão ver um espaçamento maior no meio do vídeo, porque eu estou com um problema, que não é bem um problema, mas estou com aquela mensagem dizendo para ativar o Windows, sabe? E como eu tiro a foto da janela agora, essa mensagem aparece nos prints. Então eu tirei os prints do note do meu pai, o que ocasionou esse espaçamento devido ao tamanho da tela. Foi bem mais rápido do que os prints do EP passado, tanto que eu peguei todas as páginas que possuem diálogo, porque várias delas não tinham. Era só uma imagem, que nem fazia parte da história, então relaxa que eu não cortei nada da história. Eu só as ignorei. E é isso, que vai ser diferente. E espero que vocês gostem e vamos começar então. O episódio começa com o despertador da Misata apitando. Ela o desliga, escova seus dentes, até aí padrão de início da manhã de qualquer um. Logo após isso, ela vai até o quarto do Shinji e bate na porta, perguntando até quando ele pretende matar a aula, já que fazem 5 dias que o Shinji não sai do quarto. Então, ela abre a porta do quarto e percebe que ele não está. Na mesa do cômodo está um bilhete e a identificação da Nerve, indicando que ele fugiu. E agora vai meu questionamento. Ela realmente não viu que o Shinji não estava em casa? Das duas, uma. Ou ele realmente estava em casa e resolveu sair só agora, ou ela não percebeu que ele já tinha se mandado dali. E se esse for o caso, a Misato está fazendo um ótimo trabalho como guardiã. Toji Kenzo que toca a campainha. Misato abre a porta rapidamente, achando que é Shinji. Ela pergunta se eles são amigos dele, e Toji, todo animadinho, confirma para ela que sim. Misato então percebe que foram eles que entraram no Eva na batalha anterior. Toji pede desculpa pelo que aconteceu e então diz que eles estavam preocupados, já que Shinji não aparecia na escola desde aquele dia. Misato mente, dizendo que ele estava treinando na base da Nerve. Kensuke então entrega os materiais que estavam acumulando na mesa de Shinji e então os dois saem. Não antes de dizer que o Shinji é um cara sortudo por dormir na mesma casa com uma mulher como a Misato. Misato fica irritada e chuta a porta, dizendo a clássica frase Shinji idiota. Logo, logo, isso vai se tornar normal na série, acreditem. Enquanto isso, Shinji está andando de trem, literalmente. Ele não para em estação nenhuma. Fica ouvindo seu toca-fitas enquanto as pessoas entram e saem do trem. Porém, chega uma hora que o trem chega no final da linha. E o que ele faz? Ele opta por voltar para casa. É, fazer o quê? Ele para em um cineminha, mas ele tá tão perdido em sua mente que nem dá bola pro filme. Porém, na frente dele tem um casal que começa a se pegar. E o olhar do Shinji muda claramente desconfortável com a situação. Nessa hora, eu me identifiquei com o Shinji. Não tô brincando, isso daí é muito eu. Ai, ai, que tristeza. Então, ele acaba dormindo em um banco, em um lugar aleatório por aí. Agora, essa cena é interpretativa. O que eu entendi foi que Shinji começou a surtar devido à solidão que sente. O clássico silêncio ensurdecedor. Eu sei que nesta cena houve esse barulho do vento, das cigarras, mas é só isso. Não se ouve pessoas na cena. Por isso eu acho que ela representa isso. Mas se você entendeu de outro jeito, deixa aí nos comentários sua opinião. No outro dia, Misato acorda e verifica se o Shinji já tinha voltado. E, pelo jeito, não. Shinji ainda está em seu caminho para voltar para casa. Então, subitamente, somos redirecionados para a base da Nerve, onde Misato está conversando com o Hitsuko, falando que é um fardo muito grande deixar o futuro da humanidade nas mãos de crianças de 14 anos. Hitsuko entende a preocupação de Misato, porém, eles não têm escolha além de deixar o controle dos Eva nas mãos dessas crianças. Hitsuko então pergunta se Shinji deu algum sinal de vida, né? Podemos dizer assim. E Misato nega e acha até melhor ele não voltar. Hitsuko questiona por que Misato diz isso, e então Misato conta o que aconteceu depois da última batalha. E agora, finalmente, vamos para o mangá que se inicia exatamente nessa parte.
O mangá já começa após a última batalha, onde Misato questiona Shinji sobre não ter obedecido às ordens dela. Shinji diz sentir muito, mas para ela sentir muito não é o suficiente, e que como sua supervisora, ele deveria obedecer às ordens que ela dá. Neste momento, Shinji entende que para ela, ele não passa de um piloto, um subordinado. Por isso, ela quis que ele morasse em sua casa, para que fosse mais fácil vigiar ele. Para ele ficou claro, embora ele realmente pensasse que Misato se importava com ele, não é bem essa a situação. Mas isso não importa, afinal, ele venceu o anjo. Então, em um momento de raiva, Misato dá um tapa nele e depois manda ele para casa. No anime, Misato também o questiona do porquê ele não seguiu suas ordens, embora aqui ela mantenha um semblante mais calmo. Misato começa a falar que ela é responsável pelas ações dele. E ele concorda dizendo sim. E Misato complementa que ele deve seguir as suas ordens. E de novo ele responde sim. E assim vai indo. Tudo que ela diz ele responde sim. Até uma hora que ela se estressa e fala que ele não vai se salvar só concordando com tudo que ela diz. Shinji diz que ele já sabe disso. Mas e daí? Nós ganhamos, não é o suficiente? Misato se aproxima dele e diz que se ele continuar a agir assim, vai acabar morrendo. Ele não se importa. Misato fala que se ele está esperando um elogio, é para ele esperar sentado. Então, ele diz que nunca esperou isso e também diz que ele sabe que ele é o único que pode pilotar o Eva. Então, para ele, tá tudo bem. No mangá, Hitsuko descobre pela Misato que Shinji está desaparecido desde ontem. Ela notou que ele estava agindo de maneira estranha e Hitsuko até questiona a Misato se ela ainda se considera uma guardiã. Rapaz, a Hitsuko do mangá descobriu o que a Misato no anime fez, onde ela não percebeu que o Shinji estava desaparecido há 5 dias e eles moram no mesmo local. Misato do mangá, pelo menos, notou que ele já tinha desaparecido faz um dia, então tá tranquilo. Então, somos mandados para a escola onde se nota que Toji está preocupado com Shinji, assim como no final do episódio passado do anime. Kensuke então pede para ele falar com a Inami, coisas que ambos se recusam a fazer, pois ela deixa eles nervosos. Misato chega em casa, abraça o Pen e pensa sobre a atitude que ela tomou com o Shinji, e se ela não exagerou com o tapa que ela deu nele. Ela faz isso enquanto observa aquela agenda em que ela anota tudo sobre ele. Shinji fica vagando por aí enquanto se questiona para onde vai, já que não existe nenhum lugar para ele. Além, é claro, dele ser inseguro sobre poder de fato ajudar alguém. Então, ele encontra uma cabana e uma comida dando sopa por ali. Sua barriga ronca de fome e lembra que ele não come desde ontem. Então, alguém armado aparece atrás dele, o que o assusta, mas logo em seguida revela ser o Kensuke, que estava ali brincando de guerra. Kensuke ouve a barriga de Shinji roncar e então convida ele para ficar para a janta. Enquanto jantam, Kensuke conta que Toji estava preocupado com ele, pois eles haviam notado o quanto Shinji estava abalado depois daquela luta. Mas Kensuke diz que mesmo sendo difícil para o Shinji, ele o invejava, já que no final do dia ele iria pilotar o Eva. Shinji queria enxergar as coisas com o otimismo de Kensuke. Então, neste momento, o grupo da Segurança Pública de Inteligência da Neve chega para levar o Shinji de volta à base. No anime, vemos Kensuke atuando em sua brincadeira de guerra, até que ele vê Shinji caminhando por ali. Ele o chama e os dois jantam juntos. Durante a janta, Kensuke conta a Shinji que Toji havia se arrependido, e ainda levou um sermão da irmã mais nova. Shinji não demonstra reação alguma. Kensuke tenta puxar assunto e começa a falar o quanto ele prefere a noite, exceto quando tem barulho das cigarras. Shinji finalmente fala, dizendo que Misato havia falado que o ecossistema aos poucos estava se estabilizando. Então Kensuke diz que sente inveja de Shinji por pilotar um Eva e ainda morar com uma gata como a Misato. Ele diz que só uma vez ele queria lutar com Eva. Shinji diz que ele não ia gostar e que a mãe dele ficaria preocupada. Então Kensuke revela a Shinji que a mãe dele também já morreu e que ele era igual a ele. Neste momento, Shinji muda sua expressão e vê que ele não é o único com problemas. Ao amanhecer, ocorre o mesmo que no mangá. Os homens da neve vão até o acampamento e levam Shinji de volta à base. Então, na escola, Toji discute com o Kensuke por ele não ter feito nada para ajudar o Shinji, o chamando de covarde. Então, Kensuke fala que somente idiotas entram em uma briga sabendo que vão perder. Na base, Shinji imagina o quão furiosa Misato deve estar. Então, ela entra na sala aparentemente calma. Ela o recebe de volta e o questiona se ele quer continuar pilotando o Eva. Shinji diz que isso não importa. Como ele já disse, ele não pilota o Eva porque ele quer. Mesmo que ele diga que não quer pilotar o Eva, isso não faria diferença. Afinal, ele é o único que pode pilotar a Unidade 1. E se ele não fizer isso, todos vão ficar em apuros. Ele faz isso porque todo mundo manda ele. Misato então interrompe, dizendo que não está interessado no que os outros pensam. Ela está perguntando para ele. Está tudo bem se ele não quiser pilotar. Volte para casa. Para seu próprio bem, é melhor não continuar, pois nesse ritmo poderá morrer.
Além disso, um piloto inseguro como ele não será útil para a NERV. Eles então vão reprogramar a Unidade 1 para que Ray consiga pilotar, e depois desse falatório, Misato se despede. Aqui eu vou fazer um teste, eu vou deixar o trecho do anime passando para vocês, para eu não ficar falando praticamente o diálogo todo. E se der certo e vocês gostarem dessa maneira que eu estou fazendo, eu vou continuar nos próximos capítulos. Há quanto tempo? Se sente melhor depois de ficar zanzando por aí por dias? Não sei. O Eva tá em stand-by. Vai pilotar? Ou não vai? Não vai me dar um sermão? Porque eu fugi? É claro que não vai. Afinal, eu não sou nada seu. Se eu disser que nunca mais vou pilotar a Unidade 1, o que vai acontecer? Acho que vai sobrar pra Ayanami. Não vai pilotar? Eu não acredito que você faria uma coisa dessas com ela. Jogar tudo nas costas dela. Mas não tem problema. Eu piloto. Mas você não quer, né? Claro que não. Isso nunca foi uma vontade minha. Mas o meu pai, você, a Rei, a doutora... Ah, já chega! Isso não tem nada a ver com a gente. Se não gosta de pilotar, some logo daqui. Esquece tudo sobre o Eva, sobre nós e volta pro lugar de onde veio. A gente não precisa de alguém com essa atitude covarde pilotando. Eu diminui o som do vídeo para tentar fugir dos direitos autorais, né? Espero que dê certo. Mas, como puderam ver, no anime Misato é uma pessoa mais agressiva nessa parte do que no mangá. Após isso, vemos Hitsuko conversando com Gendo, falando que a terceira criança deixará Tóquio 3 amanhã. O diálogo é bem parecido nas duas mídias, mudando alguns detalhes, como por exemplo no mangá, Hitsuko sugere que poderiam fazer uma lavagem cerebral, mas talvez isso faria com que a sincronização com Eva falhasse. Na escola temos aquela mesma cena que o anime mostrou, onde o Toji pergunta a Kensuke por que ele não ajudou o Shinji, mas aqui ele entende que não era possível fazer nada. Então, Toji levanta abruptamente e diz a Kensuke que está saindo. Shinji é acompanhado pelo segurança da Nerve para sair da sede. No caminho ele se encontra com Hitsuko, que tem uma mensagem do seu pai, abre aspas, obrigado pelos serviços prestados, fecha aspas. Então, Shinji pergunta onde está Misato e Hitsuko diz que ele não é mais membro da NERV e por isso ela não pode dizer nada. No anime os diálogos são os mesmos, porém quem fala com Shinji é um dos seguranças e Gendo não deixa nenhuma mensagem para Shinji. No mangá, Misato está em casa pensando que já se atrasou demais para o trabalho. Parece que ela não quis ir cedo para não se despedir do Shinji. Opinião minha, é claro. Alguém bate na porta e, assim como no início do anime, Kensuke Toji aparece e conhece a Misato pela primeira vez. Ela os reconhece como os garotos que entraram no EVA, e então eles falam que estão preocupados com o Shinji, já que ele faltou muitas aulas. E então Misato diz que ele já foi embora. Então os garotos começam a perguntar o motivo da demissão dele, até que Kensuke, por ser um cara mais nerd, vamos dizer assim, percebeu algo no Shinji nos últimos dias. Ontem, praticamente ele estava bem, se referindo ao jantar que tiveram no acampamento dele. Kensuke conta que na escola ele age como se nada o afetasse, mesmo quando o Toji pegava no pé dele. Ele percebe que o Shinji desobedeceu Misato de propósito naquela batalha, como se fosse uma criança mimada. Misato fica pensativa e se lembra do que o Shinji disse. Com o Pen nos braços, ela vai até a estação de trem para se despedir dele. Na estação, Shinji fica parado olhando o trem, até que os seguranças tentam forçar Shinji a entrar nele. Quando Misato chama, ela dispensa os seguranças e então começa a falar sobre o Pen. E aqui ocorre uma das grandes exclusividades do mangá, o passado de Pen e o porquê Misato tem ele. Pen foi usado por experimentos no antigo trabalho de Misato, e então, quando eles iam por ele para, entre aspas, dormir, Misato pegou para ela. No início, ela pensou que foi por pena, que ela o acolheu, mas a realidade é que ela sempre viveu sozinha e que seria bom ter alguém esperando por ela quando voltasse do trabalho. Ela pensou que seria legal ter uma família. Ela diz não ser uma pessoa que conseguiria conviver com o estranho apenas por pena ou trabalho. Shinji larga sua mochila e, chorando, diz que ele não quer voltar para aquele lugar. O trem então parte, e Kensuke e Toji chegam bem neste momento, achando que chegaram tarde demais. Porém, quando o trem vai embora, eles veem Misato e Shinji se abraçando do outro lado.
Depois deste abraço, Misato diz a ele para voltarem para a casa deles, e Shinji concorda. No anime, quando Shinji chega à estação, Toji e Kensuke lhe entregam a sua mochila. Shinji pede permissão para um dos seguranças para poder conversar com eles. Ele agradece a eles por terem devolvido a mochila. Kensuke empurra Toji para ele falar algo para o Shinji. Toji pede desculpa por ter batido nele e ele pede para o Shinji descontar. Shinji diz que ele não conseguiria fazer isso. Mas depois de tanto Toji insistir, Shinji aceita, porém só um soco. Então, Shinji dá o que Toji pediu. Depois disso, Shinji pergunta como eles o encontraram. Kensuke responde dizendo que era meio óbvio, pois muitas pessoas tentaram fugir da cidade por ali. Toji diz que não dá para culpar ele, afinal eles viram o quanto Shinji sofreu dentro do Eva. E se alguém falar mal do Shinji na frente dele, ele vai dar uma porrada no meio da cara. Shinji tenta falar, mas o segurança o puxa para levar ele na estação. Após subir as escadas, Shinji praticamente surta, falando que é ele que merece levar um soco na cara, que ele é um nada, um covarde, um medroso e um fraco. Na neve, Hitsuko pergunta se Shinji foi embora e se Misato teria algo a dizer sobre isso. Misato responde com o dilema do ouriço. Quanto mais próximos ficamos, mais nos machucamos. Para ela, ficou claro que Shinji não sabe mostrar como se sente para as outras pessoas. Na estação, o trem que o Shinji tem que embarcar está chegando. O trem para, mas Shinji mantém a cabeça baixa, até que uma voz diz para ele ter força. O trem parte e vemos Toji e Kensuke observando, e neste momento chega Misato, mas o trem já está indo. Ela se vira e vemos que Shinji ainda está na estação. Misato se vira e vê Shinji ali. Shinji também a vê e os dois ficam se olhando por 40 segundos. Isso se deve ao fato de que o estúdio não recebia tanta verba para animação, por isso ocorrem muitos momentos assim, de tela estática. Depois disso, Shinji diz que vai ficar, e então Misato recebe de volta. O mangá continua a cena do capítulo anterior, onde ao entrar no carro, Misato chama a atenção de Shinji. Ele então se vira e se encontra com Kensuke e Toji. Aqui, Toji pede para que Shinji o acertasse, exatamente como no anime. No início, Shinji faria isso, mas desiste, pois para ele será mais divertido se o Toji ficasse devendo para ele. Toji não gosta e corre atrás de Shinji. Misato então observa aquele momento e vê Shinji sorrindo pela primeira vez. Na Nerve, Misato provoca Shinji dizendo que ele fica bonitinho sorrindo. Neste momento, Rei ainda me aparece. Ela menciona a desistência de Shinji, mas ele diz a ela que acabou de voltar. Rei passa por eles e dizendo que ela poderia pilotar a unidade 1 sozinha. Shinji pergunta a Misato se Rei estava brava com ele, mas Misato nega dizendo que ela é assim com todos e menciona que ninguém viu a Rei sorrindo até hoje. Eles então, junto com a Nerve, vão para o local da última batalha. Shinji encara o anjo que ele derrotou. Enquanto isso, Misato e Hitsuko conversam sobre o retorno de Shinji. Depois dessa conversa, Misato pergunta se Hitsuko encontrou alguma coisa nas amostras do inimigo. Ela então mostra na tela um código, que indicava que a amostra não podia ser analisada, mas algo foi descoberto. Por mais que a diferença na composição de matérias, o padrão de ondas inerentes ao anjo guarda semelhança com o genoma humano, mais precisamente a 99,89%, igual aos Evas. Enquanto isso, Shinji observa seu pai, que veio pessoalmente ver as amostras. Então ele nota que as mãos de seu pai estão com cicatrizes de queimaduras. Misato fala com ele, o que faz Shinji levar um susto. Ela percebe que ele estava observando seu pai. Então, ele conta a ela sobre as queimaduras nas mãos dele, o que faz Misato perguntar a Hitsuko. Hitsuko conta que isso aconteceu antes dos dois chegarem ali. No teste de ativação da unidade 0, o Eva ficou fora de controle. Agora vou falar do anime, pois como as cenas são as mesmas praticamente, ficará mais fácil e também não precisarei falar delas novamente. No anime vemos o que aconteceu no teste de ativação da unidade 0. No meio do teste, algo dá errado na sincronização do Eva com o piloto, o que faz com que ele fique agressivo, se soltando das suas contenções. Para evitar mais estrago, eles retiram o cabo de energia para que assim o Eva parasse. Porém, o Eva ainda possui sua energia reserva. Ele começa a socar a parede, onde os cientistas o observam. Claramente, seus socos são direcionados ao diretor Ikari. Então, a ejeção automática é ativada, liberando o cilindro com o piloto de dentro do Eva. Algum tempo depois, o Eva finalmente para, e Ikari corre até o cilindro para ver o estado do piloto. Ao tocar na válvula, ele acaba se queimando, mas mesmo assim, ele a abre. Desesperado, Ikari pergunta para Rei se ela está bem, e ela confirma que sim. Somos então mandados para onde ocorreu a última batalha. A cena se segue como no mangá, onde Hitsuko fala sobre a similaridade dos anjos com os humanos. Então, Shinji vê seu pai e o observa. E assim como no mangá, ele nota as mãos queimadas dele. Misato então pergunta o que houve, e Shinji desconversa dizendo que não é nada. Então, Misato diz a ele que quando ele fala esse nada todo triste, está implorando de joelhos para que os outros sintam pena dele. Então, Shinji pergunta se ela e Hitsuko viram que o diretor havia queimado as mãos.
Então Shinji pergunta o que aconteceu com ele e então Hitsuko conta aquilo que vimos no início do episódio. Na escola, durante a aula de educação física, Shinji observa Rei sozinha em um canto durante a natação das meninas. Toji e Kensuke nota Shinji encarando ela e começa a provocá-lo. Shinji nega as afirmações deles de que ele estava secando, mas diz que está se perguntando por que ela sempre está tão sozinha. Toji pensa melhor e vê que o que o Shinji diz é verdade. Desde que chegou na escola, ela nunca fez nenhuma amizade. No mangá, apenas Toji nota Shinji olhando para Rei e começa a falar. Rei olha para a direção deles e Shinji coloca seus 2 dedos no nariz de Toji, provocando uma careta nele. As garotas veem aquilo e acham engraçado, porém Rei apenas ignora. Shinji nota que ela nem sequer reagiu à brincadeira, e até se questiona se ela é um robô. Enquanto isso, Toji fica nervoso com Shinji por ter feito aquilo com ele. Então Shinji diz que agora eles estão kits. Na Nerve, Rei recebe a visita de Ikari e os dois falam sobre o teste de ativação de amanhã. Ikari demonstra preocupação com Rei neste momento. Não muito distante dali, Shinji os observava e se perguntava o que Rei significa para o seu pai. No anime, Shinji está na unidade 1, quando vê seu pai se aproximar de Rei. Ele nota um sorriso em seu pai, um sorriso que ele nunca deu a ele, seu próprio filho. À noite, Hitsuko vai jantar na casa de Misato, mas aqui é mais uma cena de humor mostrando que Misato não sabe cozinhar. Até o próprio Pen Pen sofre neste jantar. Mais tarde, Hitsuko entrega o novo cartão de acesso da Rei para o Shinji, para que ele possa entregar a ela, pois Hitsuko acabou esquecendo de entregar. Shinji fica encarando a foto da Rei no cartão, o que é um gatilho perfeito para Misato começar a provocar ele, dizendo que ele está apaixonado pela Rei. Shinji nega e explica que ele acha estranho saber tão pouco dela, mesmo ambos sendo pilotos de Eva. Hitsuko então diz que Rei é uma boa menina, mas é bem parecida com o pai dele, pois ela também não é muito adepta a viver. No mangá, quem entrega o cartão para o Shinji é a própria Misato, e ela também o provoca em relação ao Rei. No dia seguinte, Shinji vai até o apartamento de Rei. Ele toca a campainha, mas parece que ela não está funcionando. Então, Shinji nota que a porta está aberta e entra. No apartamento de Rei, não há muita coisa, apenas várias ataduras com sangue, mas um item especial chama a atenção de Shinji, um óculos que está em uma escrivaninha. No anime, Shinji se questiona se ela usa óculos, enquanto no mangá, Shinji se pergunta se eles são do pai dele. Então, ele se vira e vê Rei saindo do banho de toalha. Rei vai até ele e retira os óculos do rosto dele. Isso no anime. No mangá, Shinji leva um susto e deixa o óculos cair. E então, Rei se abaixa para pegá-los e em ambas as mídias Shinji cai em cima da Rei. Eles ficam se encarando por um tempo até que Rei diz para ele tirar a mão. Então Shinji percebe que sua mão estava bem no peito de Rei. Isso não ocorre no mangá. Acredito que seja pelas leis de censura não serem tão restritas em mangás se comparar com mídias televisionadas. Shinji pede desculpa, dizendo que ele não queria fazer isso. Shinji observa Rei se trocando e até esquece o que ele veio fazer ali. Nervoso, Shinji explica o porquê dele ter ido ali. Mas ele se enrola tanto que a Rei simplesmente sai dali, deixando ele falando sozinho. No mangá, Shinji também fica nervoso, porém ele explica o que ele veio fazer ali, deixa o cartão e sai do apartamento. Shinji vai com ela para a Nerve, sem trocar nenhuma palavra. Quando chegam lá, Rei não consegue entrar, pois ainda estava com o cartão antigo. Finalmente, Shinji entrega o bendito cartão para Rei, e ambos seguem para dentro da Nerve. Nas escadas, Shinji pede desculpas por aquilo, e Rei pergunta aquilo o quê? Beleza, né? Então, para puxar um assunto, ele pergunta se ela terá um teste de ativação, e espera que ela consiga ir bem. Shinji pergunta se ela não tem medo de entrar na unidade 0 de novo. Ela o questiona por quê, e Shinji diz que ficou sabendo do que houve no último teste. Rei então pergunta a Shinji se ele não é filho do comandante Ikari. Shinji confirma e então ela pergunta se ele não acredita no trabalho do pai dele. Então Shinji diz que ele não acredita e não consegue confiar nele. Então, essa cena acontece. O que foi? Depois disso, ela vai para o vestiário, coloca sua plug switch, enquanto se lembra do dia em que o comandante Ikari salvou sua vida. No mangá, Shinji fica do lado de fora, dizendo que a Rei deve odiar ele. Então, a Inami passa por ele e Shinji vai com ela até o QG. E a conversa deles ocorre do lado de fora da Nerve. Como uma diferença é que a Rei pergunta se Shinji tem medo de entrar no Eva dele. Ele responde que sim, e para ele é estranho alguém não ter medo. Então, Rei faz aquela pergunta sobre o pai dele, e a resposta dele é igual. Mas, diferente do anime, ao invés de aplicar a violência gratuita, Rei diz que confia nele. Na verdade, é a única pessoa que ela confia neste mundo é no comandante Ikari. O teste de reativação da unidade 0 é iniciado.
Aqui, as duas mídias são parecidas, poucos detalhes são diferentes. Por exemplo, no anime, a Rey leva o óculos do comandante Ikari para dentro da cabine. O teste então é interrompido quando um alvo não identificado é avistado indo na direção deles. É o quinto anjo. E esse é o único anjo que eu sei o nome, que é o Ramiel. Curiosidades que ninguém perguntou. Imediatamente, Ikari manda preparar a unidade 1, pois para ele a unidade 0 ainda não está pronta para combate. Eles preparam a unidade 1 para lançar no campo de batalha. Enquanto a unidade 1 está indo até a superfície, a Nerve detecta um acúmulo de energia no interior do anjo. Então, assim que o Eva emerge, o anjo dispara um poderoso raio que consegue perfurar um prédio antes de acertar o peito da unidade 1. O episódio acaba com os gritos de dor de Shinji ao receber o ataque direto. O episódio 6 continua exatamente onde o 5 termina. Após ser atingido pelo anjo, a Nerve recolhe a unidade 1 para a base, por ordens da Misato. Misato então deixa Hitsuko no comando enquanto vai até o Shinji. No mangá, segue igual, com a diferença de que a Rei está presente. Shinji não está nada bem, então Hitsuko ordena para aumentar o suporte de vida e iniciar uma massagem cardíaca. Eles retiram o plug de entrada e tiram o LCL de dentro dele. O anjo para de se mover e utiliza uma broca para perfurar o chão. Enquanto isso, Shinji é levado para a sala de operações. Algum tempo depois, a Nerve usa uma isca em forma de Eva para ver como o anjo reagiria, e logo que a vê, ele a destrói. Depois, eles usam um morteiro para disparar nele, mas o anjo usa o campo AT e logo depois o destrói também. Com os dados recolhidos, eles aprendem como o anjo reage. Ramiel ataca qualquer inimigo quando este chega a uma determinada distância, o que reduz a eficácia dos Evas em combate corpo a corpo. Seu campo AT é tão forte que é possível vê-lo a olho nu. Sobre a broca, é dito que ela está exatamente acima deles. Ela chega até eles em menos de 10 horas. Sobre a unidade 1, a armadura de proteção derreteu até a segunda camada, mas felizmente a unidade central de controle não sofre nenhum dano. Misato pergunta sobre a unidade 0 e mesmo que a sincronização tenha funcionado, ainda tem erros para serem reparados, o que faz a unidade 0 ser ineficaz para o combate no momento. Sobre o estado de Shinji, ele não possui nenhum dano físico, mas seus pulsos ainda estão fracos, embora nos limites aceitáveis. Rei está na sala de recuperação com Shinji, enquanto ela mantém os óculos do comandante com ela. Isso no anime. Mesmo em uma situação crítica como essa, Misato tem um plano. Ela vai até o comandante Ikari e pede permissão para usar um atirador. Ao invés de anular o campo AT do alvo, Misato sugere dar um tiro certeiro no núcleo dele. Gendo concede o pedido de Misato. Então, com Hitsuko, Misato vai até o rifle de Positron que a Nerve possui. Porém, Hitsuko afirma que esse rifle não aguenta uma descarga de energia tão intensa. Então, Misato tem a ideia de pedir um protótipo que está no laboratório de defesa. Ela entrega a papelada para eles, entregarem o rifle e com isso, a Nerve pode usar ele. Ela então chama a Rei para ajudar a carregar a arma, usando a unidade 0. É dito que, para penetrar no campo AT de Ramiel, é necessário 180 milhões de kilowatts. De onde eles tirariam toda essa energia? Bem, Misato tem a resposta e é do país inteiro. Então, nos noticiários, avisam que haverá um blackout no Japão inteiro. Vamos para o mangá um pouquinho. Enquanto Shinji está em coma, ele tem lembranças do seu passado, mais precisamente quando ele estava com seus tios. Lembrando que isso é algo exclusivo do mangá. No início, parecia estar indo bem. Então um dia, Shinji encontra uma bicicleta abandonada embaixo da ponte e decide levar para casa. Porém, um policial o vê e pergunta se a bicicleta é dele. Shinji diz que não, mas ele a achou jogada embaixo da ponte. O policial não acredita e o leva para a delegacia. A tia de Shinji vai até a delegacia buscá-lo. Ela diz que se Shinji queria tanto uma bicicleta, era só ter pedido. Afinal, seu pai havia deixado muito dinheiro com eles. Shinji não diz diretamente para ela o que houve. Parece que nem nessa situação o pai dele vai buscá-lo. Será que se a mãe dele tivesse ido, ela iria buscá-lo? Shinji tem essa pergunta em sua cabeça. De repente, ele acorda murmurando mãe. Rei estava ao seu lado com a comida, pois ele precisa se alimentar, porque daqui a 60 minutos eles irão partir. Todas aquelas cenas da Misato pedindo autorização para o comandante Ikari, eles indo pegar o rifle e fazendo o caminho com os cabos de energia no mangá é tudo resumido em palavras da própria Misato. Voltando ao anime, Rei leva a comida para Shinji assim como no mangá. Shinji acorda e ao vê-la, Rei tira uma agenda do bolso e começa a explicar o cronograma da operação. Ela entrega o uniforme novo de Shinji e então ele se levanta e Rei diz que se ela fosse ele, ela não iria para lá desse jeito. Shinji olha para baixo e percebe que está sem roupa. Agora pelo menos eles estão kits. Shinji pergunta se ele terá que pilotar o Eva novamente, e Rei responde que
Vai sim. Shinji conta pra Rei que ele não quer. Ela pode não ligar pra isso, pois não passou pelo que ele passou. Palavras ditas pelo próprio Shinji. Rei então diz pra ele ficar dormindo, e que ela pilota a Unidade 1. Afinal, a Dra. Hitsuko pode reprogramar os arquivos pessoais da Unidade 1. Após dizer que Hitsuko e Misato estão esperando, Rei se despede e sai do quarto. No mangá, Shinji fica incrédulo que mesmo depois do que ele passou, vão mandar ele pilotar o Eva de novo. Rei então diz que Shinji não quiser, porque ele não foge novamente. Eles podem reescrever os dados para ela, o pilotar. Shinji a encara com irritação. Rei então se despede, falando que eles se veem daqui a 60 minutos. No teto da escola, Kenzo e Kitoji estão esperando o Alco. E então as montanhas se movem e delas saem os Evangelions. Eles então começam a torcer para eles destruírem aquele anjo. No anime, a cena é a mesma, porém tem mais uns figurantes com eles. Então é nos dito que o anjo conseguiu perfurar a 17ª camada da proteção. Então, Rei, Shinji, Misato e Hitsuko estão juntos para explicar a missão. Shinji pergunta se o rifle é seguro, afinal, ele não foi feito para uma operação de campo. Hitsuko diz que teoricamente sim, porém só vão saber se o tambor e o acelerador vão aguentar só depois de atirar. Misato então começa a explicar a função individual deles. Shinji vai efetuar o disparo, enquanto Rei fica protegendo a Unidade 1. Devido à taxa de sincronização de Shinji com a Unidade 1 ser maior, ele deverá atirar, pois para essa missão, precisão é tudo. Shinji não sabe se consegue, afinal ele nunca treinou isso na vida dele. Hitsuko acalma, dizendo para ele fazer igual está no manual, apenas certifique-se de que os indicadores se posicionem no centro, e depois atira. O computador fará o resto. Porém, se errar o tiro, terá que esperar 20 segundos para recarregar. Depois da explicação, Misato manda eles se prepararem, mas, como no anime eles não estão com seus plug suits, é óbvio que teremos um pequeno momento fanservice. Enquanto se troca, Shinji diz que eles podem acabar morrendo hoje. Rei então diz que ele não vai morrer, porque ela vai protegê-lo. Após isso, as luzes do país inteiro começam a se apagar. Shinji e Rei estão esperando o início da operação. Enquanto espera, Shinji pergunta a Rei por que ela pilota o Eva. Rei responde que ela possui uma ligação com ele. Então, Shinji pergunta se essa ligação seria com seu pai. No anime, ela diz que é com todos, mas no mangá, ela fica em silêncio. Essa conversa no anime se encerra com Rei dizendo que ela não tem mais nada. Então, ela se levanta e dá adeus pro Shinji. No mangá, ela diz que nasceu para pilotar o Eva. E se ela parasse, ela não teria mais nada. Seria a mesma coisa que estar morta. Shinji diz que era exatamente isso que ele pensava quando chegou na Nerve. Depois, ele se levanta e Rei diz que Shinji não vai morrer, porque ela vai proteger ele. E depois disso, ela também diz adeus. Quando o relógio dá meia-noite, é iniciado a operação. A energia do país é enviada para o rifle de pouco em pouco. Quando o rifle está totalmente carregado, Shinji se prepara para atirar, assim que os indicadores ficarem no centro do alvo. Durante a contagem regressiva para o disparo, o anjo começa a acumular energia também. Tanto o anjo quanto o Shinji atiram ao mesmo tempo. Porém, seus projetos desviam um do outro, fazendo com que o tiro do anjo acertasse o solo atrás de Shinji, o que causa um tremor aos que estão próximos daquela área. Infelizmente, o disparo de Shinji não acerta o anjo, e agora só a broca atinge o Geofront. Shinji recarrega o rifle e aguarda um momento para atirar, mas o anjo não quer nem saber e já prepara outro disparo. Porém, Rei, usando o escudo, se joga na frente de Shinji para protegê-lo, mas o escudo não aguenta por muito tempo e começa a derreter. No mangá, o escudo cede e a Inami recebe o golpe, e é jogada próxima a Shinji, que então, em ambas as mídias, dispara uma segunda vez, dessa vez acertando o alvo em cheio. Todos ficam aliviados, e Shinji retira o plug de entrada da unidade 0. Então, Shinji tenta abrir a porta do plug para ver como Rei está. Ela então acorda e vê Shinji em sua frente, com lágrimas em seus olhos. Shinji diz para Rei dizer para ela nunca mais falar que não tem mais nada, pois isso não é verdade, e também nunca diga adeus antes de uma missão, pois isso é triste demais. Rei pergunta para o Shinji por que ele está chorando, e pede desculpas porque ela não sabe o que dizer nessa situação. Shinji então pergunta por que ela não tenta sorrir. Rei então lembra de Gendo e dá um sorriso. No mangá, há mais diálogo nessa cena. Quando Rei abre os olhos, ela pensa que é o diretor que veio salvá-la, até ela ver que foi o Shinji. Ele está muito aliviado por vê-la viva, e então Shinji começa a chorar. Você está chorando de novo? Você estava chorando ontem enquanto dormia. Por que você está tão triste? Questiona Rei.
Shinji então diz que ele está chorando por ela estar viva. Rei pergunta por que ele está feliz. Então, também se chora quando está feliz? Rei pergunta que tipo de expressão ela deve fazer, pois ela sabe que deveria estar feliz. Shinji então diz que se ela está feliz, deveria sorrir. Shinji ajuda ela a levantar, e então Shinji reprime ela sobre dizer adeus antes das missões igual ao anime. E diz que mesmo que no momento ele só tenha o programa EVA, enquanto eles continuarem vivos, eles vão ficar felizes por terem sobrevivido. Bem, agora eu vou pular o episódio 7, pois quando eu perguntei lá no Discord do Evangelho Brasil se eu falasse sobre este episódio ou ia direto para o 8, recebi a seguinte resposta. Como eu estou comparando o mangá e o anime, é melhor focar nas diferenças. O episódio 7 possui uma história que nem sequer é mencionada no mangá, além de não possuir nenhuma informação relevante. Digo isso porque no mangá há histórias que não aparecem no anime, mas elas complementam. Elas trazem informações que no anime eles não dão, mas no mangá tem. Dito isso, espero que tenham entendido e vamos para o episódio 8. O episódio começa com Gendo falando com alguém no telefone, referente a uma carga que saiu do porto ontem. E então, a cena corta e vimos Toji, Kensuke e Shinji junto com Misato em um passeio com uma tropa de cargueiro, que estão passando pelo Pacífico. Então, uma garota os observa enquanto o avião está aterrissando no navio. Ao aterrissarem, o vento leva o boné que Toji estava usando para longe. O boné cai em cima do pé de uma garota e então a mesma pisa nele. Ela cumprimenta Misato, mostrando que já se conhece. Misato então apresenta a melhor personagem do anime, quem discordar está errado, Asuka, Langley Soryu. Porém, durante a apresentação, o vento levanta seu vestido e acaba mostrando mais do que devia. E então ela bate nos três, dizendo que isso foi o pagamento pela vista. Toji então, para dar o, entre aspas, troco, dá uma de bicho piruleta e abaixa suas calças. E claro, apanha de novo. Depois disso, ela pergunta quem é a famosa terceira criança. E por um momento, ela acha que é o Toji. Mas Misato nega e apresenta o Shinji. Asuka diz que esperava mais da terceira criança. E então, eles entram no navio. Dentro do navio, nos é apresentado um homem conhecido como Kaji, que parece ter um passado com Misato. Quando todos estão na mesa, Kaji começa a provocar Misato, perguntando a ela se ela está saindo com alguém. E então, ele faz essa pergunta para o Shinji. Fiquei sabendo que você tá morando com a Misato, né? É, eu tô sim. E aí, ela ainda é toda selvagem? Quando tá na cama? O que é que você tá falando? Ela não mudou nada, né, Shinji Ikari? É, pois é. O melhor é o Shinji concordando na maior inocência. Depois disso, Shinji pergunta como ele sabe o seu nome. E então, Kaji explica que ele é um garoto muito famoso. Afinal, ele é aquele que utilizou Eva sem treinamento nenhum, a famosa terceira criança. Enquanto é dito isso, nota-se o olhar de incômodo de Asuka. Kaji pergunta para Asuka o que ela achou de Shinji. E então, ela responde que ele nem fede nem cheira. Não com essas palavras, mas dependendo de como você está assistindo o legendado ou em uma das 3 adaptações da dublagem brasileira que este anime tem, praticamente o significado é o mesmo. Kaji então diz que a taxa de sincronização de Shinji passou dos 40% em combate, e sem treinamento. Asuka não acredita nisso. Voltando para a trupe do Shinji, ele comenta que o Kaji é uma pessoa bem animada e engraçada. Misato contesta dizendo que ele é um cafajeste, isso sim. No topo da escada, Asuka chama Shinji para vir com ela. E então, ela mostra a unidade 2 para o Shinji, dizendo ser muito superior a 0 e a 1. E, para ela, não passa de meros protótipos, e por isso um amador como Shinji conseguiu utilizá-los sem treinamento. Uma onda de choque submarina é sentida pelos dois, e então eles vão lá fora ver o que causou. Algo está destruindo os navios, e Shinji desconfia ser um anjo. Para Asuka, esse é o momento perfeito para mostrar suas habilidades. O capitão do navio não faz ideia do que está enfrentando. Misato até tenta fornecer uma ajuda, mas ele nega e manda todos os navios atirarem. Mas, como o próprio Kaji fala, armas convencionais não passam do campo AT dos anjos. Misato se questiona do porquê o anjo ter ido até ali, e desconfia que tenha sido por causa da unidade 2. Asuka então manda Shinji esperar enquanto ela coloca sua plug switch. Shinji dá uma de malandro e tenta ver Asuka se trocando, mas é pego em flagrante pela mesma. Asuka então entrega um uniforme para o Shinji usar. O problema é que é o mesmo modelo que ela usa. Asuka diz que os dois vão enfrentar aquele anjo. Shinji não acha uma boa ideia e pergunta se a Misato deu autorização, mas Asuka responde dizendo que ela vai dar depois de derrotar o inimigo. Kaji aparece falando com Gendo sobre o ataque do anjo. Gendo diz que se acontecer o pior, é pro Kaji se salvar. Agora eu vou ter que deixar essa cena para vocês porque eu particularmente adoro as interações de Shinji com Asuka e essa não é diferente.
Anfang des Nervenanschlusses. Auslösen von Linksgleichung. Synchro-Start. Erro? Mas por que isso? Foi seu pensamento. Eu falei pra você não atrapalhar. Como assim? Você tá pensando na nossa língua, né? Aqui você tem que pensar em alemão. Tá bom, então é Chucrute, Strudel. Seu idiota! Pô, a Shinji mandou um mó alemão fluido, velho. Como é que ela ficou brava por causa disso? Enquanto o Eva se ativa, um dos tripulantes nota que o Eva está usando equipamento do tipo B. Esse equipamento fica inutilizável se cair no mar. E então, finalmente vemos a unidade 2 em ação. Asuka pede para Misato pôr a bateria externa no deck, enquanto ela vai lá, saltando de barco em barco. Assim que pousa no barco, Asuka já coloca a bateria externa e então prepara sua faca progressiva e espera o anjo chegar até eles. O anjo salta em direção a eles e aí Asuka acaba deixando a faca cair, porém consegue segurar o anjo. Mas o peso do Eva e do anjo faz uma parte do deck ceder, fazendo com que tanto ela quanto o anjo caia na água. Eles se seguram no anjo até que a corda da bateria termina, e eles acabam perdendo o anjo de vista. E então, um avião emerge e quem está nele é o Cad. Misato fica feliz ao ver ele, mas ele dá a melhor desculpa já inventada pelo homem. Eu tenho que levar a minha avó no dentista, então eu já vou indo. O anjo vai em direção ao Eva. Asuka se prepara para o combate, mas devido ao equipamento tipo B, o Eva não se move. Ao se aproximar, o anjo revela ter uma boca e pega a unidade 2. Toad acaba comentando que até parecia uma pescaria, o que fez Misato ter uma ideia. O plano de Misato é usar 2 encouraçados para entrar na boca do anjo. Para isso, ela pede ao capitão mandar seus homens abandonarem os navios e fazer eles afundarem. Enquanto isso, eles vão puxar o Eva de volta à superfície. Shinji e Asuka deverão abrir a boca do anjo para os navios entrarem nela. Lá dentro, os 2 navios abriram fogo, ocasionando a destruição deles e do anjo. Na cabine do Eva, Shinji apanha de Asuka por estar usando a unidade 2 sem a permissão dela. Assim que os encouraçados começam a afundar, Misato pede para puxar o cabo da bateria do Eva. Shinji tenta abrir a boca do anjo usando a unidade 2, mas, como a sua sincronização com a unidade 2 não é perfeita, o Eva não consegue força suficiente para abrir a boca. E então, faltando 50 segundos para o contato, Asuka e Shinji manuseiam juntos o Eva unidade 2. Asuka manda Shinji não pensar bobagem para eles não falharem. Shinji não entende o que ela quer dizer, então Asuka apenas fala para eles continuarem. Quando os dois começam a mentalizar para abrirem a boca do anjo, o Eva desperta e consegue abrir a boca do anjo por completo. Os 2 navios entram na boca e começam a atirar, o que faz o anjo explodir. O Eva faz um pouso de super-herói e fica sem bateria. No porto, Toad e Kensuke vê Shinji usando o traje de Asuka e começa a zoar ele. Kitsu comenta que Shinji e Asuka quebraram o recorde da sincronização. Misato não dá muita atenção, pois só foi por 7 segundos, provavelmente por causa da tensão. Asuka vai até a Misato e pergunta sobre o Cad. Misato diz irritada que o babaca foi o primeiro a fugir. Na Nerve, Cad entrega uma maleta para o comandante e dentro dela há algo parecido com um feto. Cad comenta que é uma peça-chave para a instrumentalização humana. Gendo concorda, dizendo que aquilo é o primeiro ser humano. Seu nome é Adão. Na escola, os garotos ficam aliviados por não estarem mais na presença de Asuka. Toad sente pena porque Shinji terá que lidar com ela na Nerve. E então, uma aluna nova chega na classe e se apresenta como Asuka Langley Soryu. No mangá, vemos as cenas do ataque do anjo nos cargueiros das Nações Unidas que acabamos de ver no anime. Aqui, apenas Asuka está presente e derrota junto com os 2 encouraçados o anjo. Misato e Hitsuko assistem às gravações do ataque e comentam sobre as habilidades da segunda criança. Shinji e Rei também estão assistindo às gravações. Shinji pergunta que tipo de pessoa é Asuka, e Misato já o provoca perguntando se ele está interessado nela. Mas o motivo da pergunta é mais para conhecer mesmo, afinal logo eles lutarão juntos. Hitsuko diz que Asuka é muito inteligente, afinal ela se formou em uma universidade da Alemanha aos 14 anos. Shinji fica espantado com essa informação. Misato então diz que vai apresentar ela aos 2 no dia seguinte, e que é para eles irem ao QG assim que a escola liberar os 2. Eles concordam e saem da sala. No elevador, Shinji conta que não sabia que outros países faziam EVAs e ainda existiam mais pilotos. Ele pergunta a Rei se ela já sabia, e Rei responde que sim. Na escola, Rei diz a Shinji que ela vai na frente e eles se veem mais tarde. Toad e Kensuke, que estavam presentes, quando ela disse isso, começa a perguntar para o Shinji se aconteceu alguma coisa entre eles. Afinal, ela nunca falou com ele sem algum motivo. Então, no caminho, Kensuke manda Toad olhar para o lado, e então eles encontram a Asuka naquelas máquinas de pegar pelúcia. Toad e Kensuke começam a gamar na garota. Shinji tenta olhar, mas Toad diz para ele não ver. E então, Toad e Kensuke tentam olhar por baixo do vestido dela.
Tá, merda. Neste momento, a garra que pegou um urso deixa ela cair. Quem nunca sofreu com isso? E Asuka dá um chute na máquina de raiva, o que faz os garotos desistirem de olhar para ela, com exceção do Kensuke. Esse tá caidinho já. Não vou culpá-lo. Asuka nota os três olhando para ela e cobra 100 ienes, e cada um por terem espiado ela. Ela ainda provoca o Toji falando da sua maneira de se vestir, o que acaba o irritando, e começa a puxar uma briga com ela. Dessa maneira, Asuka acaba esbarrando em um homem que estava jogando no fliperama, o que faz ele perder no jogo. Asuka pede desculpas, mas o homem irritado diz que desculpas não adianta, afinal, eles estavam na última fase. Aqui rola uma piada de Kensuke que manda o Toji fazer algo, já que ele e o homem têm o mesmo sotaque. E então, Asuka dá um chute no rosto daquele cara e, irritado, o cara chama uma galera pra bater na Asuka. E eu nem preciso dizer nada porque a Asuka já diz o que eu penso. Chamar ajuda pra bater em uma criança é meio... né. Mas a Asuka usa o velho truque de apontar para uma direção e os malucos olham, deixando a guarda deles aberta, para a Asuka bater em todos eles. Na confusão, o trio sai de fininho para evitar entrar na briga, mas são impedidos por 3 homens. Mesmo dizendo que eles não têm nada a ver com isso, um dos homens desfere um soco em Shinji. Ele pega o Shinji pela gola e se prepara para golpeá-lo. Asuka nota e, com uma das acrobacias, ela ataca o homem que estava segurando Shinji. O dono da loja então chama a polícia e, assim que ouvem as sirenes, Asuka sai dali correndo e Toji pede para o Shinji se levantar para saírem dali também. Eles conseguem fugir da confusão. Toji pergunta se Shinji está bem e ele confirma que sim. No caminho para Nerve, Shinji se pergunta como ele conseguiu ser o único a apanhar e comenta quão doida era aquela garota. No caminho, ele ouve uma voz familiar e então vê aquela mesma garota tentando entrar na Nerve. O Shinji deixa sua mochila cair e ela nota sua presença e questiona o que ele está fazendo ali. Mas e aí? Qual das introduções da Asuka vocês acharam melhor? Lembrando que no capítulo 3 teremos a continuação da introdução dela no mangá, então há uma chance de você preferir a do mangá que a do anime. Mas agora eu quero voltar a agradecer a vocês que aguentaram meus então. Eu sei que são chatos, mas eu tento evitar o possível, mas às vezes não adianta. Sempre vai escapar um ou dois ou vários. Gostaria de ter terminado esse vídeo antes do Natal para dar de presente para vocês, mas pelo menos terminei antes do Ano Novo. Para o próximo capítulo sair, vou deixar uma meta simples de 30 likes, pois essa eu sei que vocês conseguem fazer. Se puderem, hypam o vídeo. Não sei se essa opção está disponível no meu canal, mas se tiver e vocês hyparem, eu agradeço, de coração. Lembrando, toda sugestão educada é sempre bem-vinda e irei apreciar muito. Um feliz ano novo para vocês e até a próxima.